Bom dia, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, que na terra não há um justo sequer. Ou seja, não existe ninguém perfeito. Todos nós somos pecadores e por isso estamos sujeitos a errar. O tema de hoje é estamos sujeitos. O texto é Mateus 16, versículo 21 a 23. E diz assim a palavra do Senhor. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando ele à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Querido, é muito fácil ver o erro das pessoas. Basta conviver com elas e logo você irá encher uma caderneta de defeitos. Mas a coisa mais difícil na vida é reconhecer os nossos próprios erros. Foi o salmista Davi quem disse isto no Salmo 19, 12. Quem será que consegue ver as suas próprias falhas? A maior virtude de um ser humano é olhar para si mesmo e reconhecer as suas fraquezas, e olhar para os outros e reconhecer as suas virtudes. Pois não há ninguém tão perfeito que não possa errar, e ninguém tão errado que não possa acertar. O problema do ser humano é que herdamos de nosso pai Adão a corrupção. Adão foi criado perfeito por Deus. Mas após a sua queda pela desobediência, ele se tornou um pecador e passou a errar. E como ele é o pai de toda a humanidade, logo todos nós nos tornamos pecadores. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou ao mundo o seu Filho Jesus Cristo como o segundo Adão, perfeito, sem pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado por Satanás no deserto por 40 dias, mas não caiu em tentação. O autor do livro de Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida, mas ele não pecou. Por isso, ele estava apto para morrer pela humanidade como um cordeiro imaculado, para tirar o pecado de todos eles. Então, quando nós cremos no sacrifício de Jesus em nosso lugar, pagando toda a penalidade de nossos pecados, nós nos tornamos justos diante de Deus. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos que assim como o pecado de Adão passou para toda a humanidade e ela se tornou pecadora diante de Deus, assim também, da mesma maneira, a justiça de Cristo passou para todos aqueles que nele crê, e eles se tornaram justos diante de Deus. No texto de hoje, vemos Pedro repreendendo Jesus, tentando impedi-lo de morrer naquela cruz para nos salvar. Se Jesus tivesse dado ouvido a Pedro, que estava sendo usado pelo inimigo, e não tivesse morrido naquela cruz pelos nossos pecados, então todos nós estaríamos perdidos e teríamos que pagar por todos eles diante de Deus. Naqueles dias, Pedro ainda não tinha revelação sobre a morte e a ressurreição de Cristo pela humanidade. Por isso, o inimigo usou ele contra o plano da nossa redenção. Querido, o profeta Oséias disse que o povo perece
pela falta de conhecimento. A falta de conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas sempre nos conduzirá ao erro. Quanto mais lemos a Bíblia, mais luz teremos. E esta luz iluminará todos os nossos caminhos de trevas. Querido, só para finalizar, o mesmo Pedro que acertou através de uma revelação, dizendo que Jesus era o Salvador da humanidade, agora errou, tentando impedir Jesus de realizar essa salvação, e por isso foi repreendido por Cristo. Nós não somos melhores que Pedro. Tem dia que estamos inspirados pelo Espírito Santo e realizamos muitas coisas maravilhosas que glorificam o nome do Senhor. Mas há dias que estamos de mau humor e acabamos sendo instrumentos na mão do inimigo e cometemos muitos erros. A minha oração é que o Senhor abra nossos olhos espirituais e nos dê sabedoria para reconhecermos nossos erros logo que o cometemos e com humildade nos reconciliarmos com Deus e com aqueles que nós ofendemos. Que Deus te abençoe, querido, e até amanhã, se assim Deus permitir.